Olá, e esse é o último vídeo da série sobre o método avançado de resolução do 3x3 e de outros cubos também. Nesse último vídeo eu vou estar explicando o OLL. Eu não vou explicar exatamente, porque são muitas fórmulas e é o único passo que eu ainda não sei inteiro. Então, se eu tentar explicar, é possível que a maioria dos casos eu não saiba resolver, então não ficaria muito legal o vídeo. Mas eu daria algumas dicas, falaria alguma coisa sobre esse método, sobre essa etapa, que são importantes você saber. Caso você esteja vendo esse vídeo e não tenha visto do PLL, recomendo que aprenda o PLL primeiro. Já expliquei no vídeo de PLL o porquê. Caso você queira continuar mesmo assim para aprender o OLL primeiro, não recomendo, mas vá em frente. Então, o OLL, a gente já sabe 7 fórmulas que estão no TwoLook OLL e o total são 57. Logo, faltam 50. São muitas fórmulas e elas não são assim muito tranquilas, não a fórmula em si, mas a identificação dos casos. Porque, por exemplo, esse aqui, você tem o meio e uma quina. Só que você tem que olhar a posição dos amarelos aqui. No caso, ó, tem 1, 2, 2, 2. Aí que está o problema, porque às vezes está 1, 3, 2, 1. Por exemplo, eu não sei se esse caso existe, mas... E esse é um problema. Você olhar só em cima não resolve nada. Você olhou em cima, viu, tem 2. Você vai saber que é um desses casos. Só que tem 4, 5 casos onde tem o meio e uma quina. Então você tem que aprender a visualizar o caso rápido. Então você tem que aprender a olhar para essa parte aqui do cubo e identificar rapidamente qual caso caiu. É isso que demora e é isso que dá trabalho, e não a fórmula em si. Se você aprendeu o PLL primeiro, você sabe que dá para resolver essa camada aqui então em 3 fórmulas. Se você sabe o TwoLook OLL e o PLL. Porque você vai fazer uma fórmula para fazer a cruz, mais uma para jogar todos os amarelos para cima e mais uma só para mandar as peças para o lugar. Se você sabe o PLL inteira. Assim você não vai ficar dividindo em 2. Por onde eu recomendo começar o OLL? Por todos os casos que tenha o meio, desculpa, o centro, sem nenhum meio amarelo. Por quê? Porque você já vai começar a perceber uma diferença no tempo. E o motivo disso é muito simples. Se caiu a linha ou o L, você faz uma fórmula só e já chega na cruz. Se caiu a cruz direto, sorte sua. Agora, se caiu o centro, você tem que fazer a fórmula 2 vezes. Uma para chegar no L e depois mais uma vez para chegar na cruz. Pode parecer besta, pode parecer meio bobo, tipo, a fórmula da cruz é rapidinho, fazer uma a mais faz diferença. Então eu recomendo você começar a aprender os casos que tenham o centro para cima, o centro já sempre está para cima, mas só o centro, sem nenhum meio amarelo, tá certo? É importante. Eu vou colocar o mesmo site que está lá no TwoLook OLL, que é o site de base, que é o site que eu uso como base. Eu adoraria fazer a mesma coisa que eu fiz no PLL e colocar a fórmula de todas as fórmulas que eu uso, mas eu vou fazer isso aos poucos. Conforme eu vou aprendendo, eu vou colocando na descrição do vídeo a fórmula que eu uso para cada caso. E a relação dos casos vai estar no site lá. Então você vê lá, clica no site que está na descrição, você vê qual é o caso 1, por exemplo, e daí você vê na descrição do vídeo qual fórmula eu uso. Porque no site tem mais de uma e eu procuro sempre fazer uma seleção das melhores. Eu não procuro a fórmula que se adapta a mim, eu procuro me adaptar à melhor fórmula.
Então, eu acho que pelo menos 99% das fórmulas que eu uso são as fórmulas mais rápidas. Então, na descrição do vídeo eu vou tentar colocar isso, né, colocar as fórmulas que eu uso, talvez ajude. E esse é o problema do OLL, não tem muito o que falar sobre ele, né? Você tem que decorar, como eu não sei todos os casos, eu não consigo dar exemplos, tá? Mas depois que você aprender todos os casos que nenhum meio está com a amarelo para cima, daí você decide se você quer aprender os que tem o L, os que tem a linha. Mais uma dica, na hora de aprender os casos, tem algumas formas, vamos assim dizer. Por exemplo, tem 4 casos que a gente chama de P, porque eles formam um P aqui, amarelo. Né? São só 4 casos. Tem o C também, se não me engano são 2, que formam um C. Que tem o W, que é... Eu sempre me perco na hora de fazer esse aqui. O W é aqui, ó. Certo? Então, tem alguns casos que envolvem esse W. Tem alguns casos que envolvem, tipo, um raio. Certo? Então, seria legal você aprender os casos seguindo essas figuras. Então, aprende todos os raios, por exemplo, todos os Cs, todos os Ws, e assim por diante. Tá? Então, depois de aprender os casos onde não tem nenhum meio com amarelo para cima, você pode ir para qualquer caso, mas preste atenção para tentar pegar todos os casos com o mesmo formato, que geralmente, não é sempre, mas geralmente as fórmulas são muito parecidas. Mesmo assim, igual no PLL, aquelas fórmulas extremamente parecidas, acontece no OLL também. Apesar de faltar 50 casos, não demora tanto, mas vai precisar de determinação, tudo. Você vai, provavelmente terá vontade de desistir no meio, parece que não vai caber tanta fórmula assim na sua cabeça. Parece que você não vai conseguir identificar. Mas tem um método bem prático que muita gente usa, principalmente eu uso esse método para decorar fórmula porque, sim, eu tenho uma boa memória, mas eu preciso forçar um pouco. Então eu tenho que ficar repetindo várias e várias e várias vezes. Daí eu não esqueço mais depois também, né, com algumas exceções. Mas a maioria dos casos eu consigo lembrar, tá? E o método é o seguinte: no lugar de você ficar tentando decorar o máximo de fórmulas, assim, o maior número de fórmulas possível, para 3, 4 fórmulas por dia, lembra que a identificação, além de ser importante, porque como eu disse no vídeo do PLL, não adianta você saber todas as fórmulas, você ficar meia hora para identificar cada caso. Então, além da identificação ser importante, ela diminui o tempo, né? Quanto mais rápido você identifica, melhor. E assim, na hora que você for treinar a identificação é importantíssimo. O que eu faço? Eu escolho um caso e fico repetindo a fórmula aleatoriamente, vou repetindo, só para pegar a fórmula. Depois que eu peguei a fórmula, eu não vou para outra, né? Eu já não vou para outra logo em seguida, exatamente para não ficar confuso. Eu vou fazendo a fórmula que eu aprendi, identificando, vendo os pontos aonde os amarelos ficam, onde os amarelos têm que ficar. Eu tento fazer um reconhecimento máximo do caso, enquanto eu treino, exatamente para evitar esse problema de cair no caso e ficar lá girando o cubo todo, né? O certo seria só girar o topo para identificar o caso, mas tem gente que não consegue, então fica girando o cubo inteiro assim para identificar o caso, e às vezes bate o olho rápido, principalmente esses casos onde só as quinas estão amarelas, só tem uma quina assim. Esses casos são horríveis. Por algum motivo o seu cérebro apaga a quina. Seu cérebro simplesmente apaga. Você está olhando, você bate o olho, só tem o centro. É como se você não tivesse visto essa quina. Não entendo porquê. Pelo menos isso acontece comigo. E acontece também com umas 3, 4 pessoas que eu já conversei. Então se você não tiver o reconhecimento,
sem a técnica de reconhecimento muito boa, você vai acabar se confundindo nessa hora. Você vai acabar errando onde os amarelos estão aqui em cima, ou enxergando amarelo a menos aqui do lado, na hora de identificar o caso. Então é muito importante esse treino. 50 fórmulas é bastante, vai demorar um pouquinho, vai demorar um pouco para você perceber uma redução no tempo, mas no final das contas vai valer a pena, né? Principalmente se você tiver aprendido todo o método, a sua resolução será rápida, tá? E precisa. Você não ficará fazendo muitos movimentos randômicos, vamos assim dizer, e assim o seu tempo vai cair bastante. Lembrando que, como eu disse, a tendência é, quando você está aprendendo um passo, o tempo subir para depois cair. Então não se assustem se isso acontecer. Beleza? Bom, esse foi o fim no método avançado. Espero tê-los ajudado, né? Não é tão simples explicar esse tipo de coisa. Tá certo? Então, obrigado. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Qualquer dúvida que você tenha sobre o método inteiro, você pode mandar uma mensagem pessoal também, né? Ou você deixa a sua dúvida no comentário do vídeo, na etapa que você tem dúvida. Por favor, não deixem vídeos de dúvida de PLL no vídeo de OLL. Eu acabo me perdendo até para responder. Mas qualquer coisa você pode me mandar uma mensagem pessoal também, eu respondo. Daí qualquer cubo ou qualquer método que você tiver dúvida, pode mandar lá, eu respondo. Beleza? Obrigado e até a próxima.